Bom, uma vez que definida essa convenção de sinal, na verdade, o esforço cortante e o momento vetor, eles podem ser descritos somente com um número, um escalar. Ok? Então, o escalar é um pouco mais que um número. Tem um sinal também, positivo e negativo. E, portanto, a gente pode representar esse esforço cortante, esse momento vetor, por um diagrama que informa o valor da grandeza ao longo da viga, em função da posição da viga. Tá bom? E a gente vai ver como exemplo e como desenhar esse diagrama para essa viga e essa carga simples. Tá bom? Então, a primeira coisa, primeira etapa, é encontrar as reações em A e a B, tá bom? Considerando a viga em equilíbrio. Então, eu deixo para você para fazer, mas isso aí é bem simples. Você faz um momento, por exemplo, você vai ter essa contribuição e a reação aqui. E no final, a gente já encontra que as reações em cada vínculo, ela vale P sobre 2. Em seguida, a gente vai cortar a viga em diferentes pontos, por exemplo, em C, aqui, e desenhar o diagrama de corpo livre das partes, né? Então, se eu cortei em AC, eu vou falar AC ou CB, a gente vai pensar, para encontrar as forças internas justamente do ponto C. Ok? Então, aqui, eu cortei no ponto C, eu desenho o diagrama de corpo livre, DAC e de CB, ok? Seguindo a convenção. Então, em AC, eu vou ter aqui essa força externa e esse sistema força binária interna. Nesse sentido, CB vai ser diferente. E aí vou escolher qual dos dois elementos é mais fácil para analisar o equilíbrio. A gente vê aqui que a gente tem mais força que aqui. Então, o mais lógico seria utilizar o sistema AC, analisar o sistema AC. Então, analiso o sistema AC, que está em equilíbrio, para intuir o esforço cortante. O esforço cortante é uma força, então vou utilizar a equação da força. Ok? Então, eu tenho o somatório de todos os componentes em relação a y, eu boto o sentido das forças, tem que dar zero. Aí é que eu tenho o quê? P sobre 2 menos V. Tá bom? Porque V positivo está nesse sentido, então menos V. Aí eu encontro que V é igual a P sobre 2. Ok? Ele é uma constante. Por quê? Independe da posição de X, da posição do ponto C. Bom, aqui eu coloquei a posição do ponto C em relação a esse parâmetro X, que vai aqui entre A e D. Bom, e aí eu vejo que o esforço cortante ele é constante. E também ele é positivo. Quer dizer, ele está exatamente no sinal, no sentido da convenção. Para o momento fletor, tá bom? Eu vou utilizar a equação dos momentos. Agora, lembre que a equação dos momentos ela é sempre válida para qualquer ponto, que a gente está em equilíbrio, mas eu vou fazer em relação a qual ponto. Aí vem o meu conselho, né? Primeiro, aquele que dá menos problema, menos trabalho. Então, sempre faz em relação ao ponto onde você cortou, ok? Onde você está calculando o esforço e o momento interno, tá bom? Porque assim, o esforço cortante não vai produzir nenhum momento. Se você calcula o momento em relação ao ponto A, você vê que essa força ela tem um momento. Agora, se você errou nessa força, o erro vai se propagar. Então, sempre calcule em relação ao ponto onde você fez o corte virtual. Qual o sentido positivo você escolhe? Minha dica é escolher sempre no mesmo sentido que o momento fletor, porque assim vai ser mais fácil. Então, utilizando esse ponto e esse sentido, a gente vê que essa força aqui, essa reação, ela produz um momento oposto, um momento negativo. Então, a gente vai ter menos a distância, o braço de Lavoisier, x vezes P sobre 2, mais M. Então, a gente encontra que o momento fletor ele vale P sobre 2 vezes x. Então, você vê o que? O momento fletor, ele é o que? Ele varia linearmente com a posição. E aí vou poder desenhar justamente esse diagrama. Então, DEC, diagrama de esforço cortante. DMF, diagrama de momento fletor. Aí o que acontece? O que eu aconselho? Você desenha a viga e embaixo da viga, ok? Nas mesmas posições, nas mesmas cotas, você desenha o diagrama do esforço cortante ou o diagrama do momento fletor.
A gente pode botar tudo para cima. Você bota o eixo horizontal, ok? Então aqui é o eixo X que vale 0. E ao longo da posição aqui, ó, vai corresponder à mesma posição aqui. Então o que a gente viu? O esforço cortante, ele é constante para para o mesmo diagrama aqui, ó, de corpo livre que está aqui. Ó. Então, pouco importa a posição do ponto C, até aqui, ó, o esforço cortante, ele vale P sobre 2, ele é constante. Aí, ó, constante, e você botar o valor P sobre 2. Ok? O momento fletor é diferente. A fórmula dele é P sobre 2 vezes X. Então, ele é linear, crescente, porque isso aí é positivo. Linear, crescente. E aí você coloca os valores nas extremidades dessa reta. Quando o x igual a 0, vale 0. Quando o x igual a L sobre 2, vale P, L sobre 4. Então você bota esses dois pontos e traça a reta entre eles. Tá bom? O que acontece agora depois do ponto D, onde tem essa força que atua? Aí eu corto num ponto E qualquer entre D e B. Tá bom? Eu desenho aqui o diagrama de corpo livre dos dois elementos, A e B, por enquanto. Qual desses dois vou estudar? Esse sistema EB que é mais simples, a gente tem menos força atuando nele. Tá bom? Aí vou primeiro olhar a força resultante que é nulo para obter a informação sobre o esforço cortante. Aí desse lado, não erra, ok? Na convenção de sinal. Desse lado, o positivo do esforço cortante para cima. Aí vou ter o quê? V' mais P sobre 2 igual a 0. Então eu tenho que V', cuidado, eu esqueci o linha aqui, é igual a menos P sobre 2. Então também ele é constante ao longo aqui, ó, mas dessa vez ele é negativo. Agora, para calcular o momento fletor, aí você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, onde que eu vou calcular? Como eu falei, aqui, ó, no ponto onde você faz o corte. Tá bom? Qual é o sentido positivo? Escolhe o mesmo sentido que a convenção de sinal positiva. Bom, quando tudo isso está feito, basta fazer a conta. Eu tenho M', ok? E aí vem o momento produzido pela reação. E aí que pode gerar, às vezes, que bota tudo X. Não, o X é a posição ao longo da viga em relação a uma das extremidades. A gente escolhe a extremidade A. Então, essa distância não é X. Essa distância é o quê? A viga inteira menos x, L menos x. Então eu tenho que essa força produz qual momento? Momento negativo, menos, braço da alavanca, L menos x, vezes a força, P sobre 2. E aí, eu botando aqui, eu tenho que M' ele vale P sobre 2, L menos x. Então esse aí também é uma equação de uma reta. Tá bom? Então M' é linear, decrescente. Quanto vale? Quando o x é igual a L sobre 2, vale exatamente esse valor, PL sobre 4. E quando o x é igual a L, vale 0. Então aqui, ó, eu desenhei a segunda parte do diagrama do esforço cortante e do momento de flexão. Esse aí que você tem que fazer quando é pedido de desenhar os diagramas de esforço cortante e de momento de flexão. E essas informações são interessantes. Muitas vezes a gente representa o eixo positivo do momento fletor para baixo. Por quê? Seria então assim, ó, ele representaria visualmente a deformação da viga. Tá bom? Mas por enquanto a gente vai deixar assim. Então, positivo para cima, e a gente tem esses diagramas. Então, qual tipo de observações a gente pode fazer? Primeiro aqui, ó, lembrando, a gente está em cargas concentradas. Então, quando a gente está em carga concentrada, a gente viu que o esforço cortante entre cargas localizadas, concentradas, ele é constante. Nos dois casos. Então, esse é importante. Agora você sabe, quando você está entre duas cargas concentradas, o esforço cortante não vai mudar. Basta calcular em algum lugar e vai ser constante. Outra informação, a gente viu que ao passar por uma força concentrada, então quando eu passei aqui, ó, por D, o que aconteceu com o esforço cortante? Ou a força cortante? Ela sofreu uma descontinuidade. Sempre vai acontecer. Ao passar por uma força externa concentrada, sempre o esforço cortante vai sofrer uma descontinuidade. Ok? E aí a gente vê que a força aponta para baixo, o esforço cortante diminui. E isso aí a gente vai ver em vários exercícios que acontece. Bom? Em relação ao momento fletor, entre duas cargas localizadas,
o momento fletor varia linearmente entre as cargas. Tá bom? Pode ser para cima, crescente e decrescente, aí depende do valor do esforço cortante. Quando o esforço cortante é positivo, cresce. Quando é negativo, decresce. A gente verá isso aí mais para frente. Bom, então esse exercício é para vocês tentarem fazer em casa, tá bom? E para desenhar o diagrama de esforço cortante ou de momento de flexão, ou momento fletor, para essa viga AB, quando a gente tem essa distância que vai a 0,3 metros. Okay? Então, primeira coisa, reencontra as reações no ponto A e no ponto B, e depois faz o que a gente acabou de fazer nesse exercício. Bota em comentário se você encontrar algumas dificuldades ou os seus resultados. Agora, nesse exercício, o que acontece na viga? Agora eu tenho uma carga distribuída em cima da viga. A gente não viu ainda o que acontece. Tá bom? Então eu vou resolver esse exercício em um vídeo separado, onde a gente vai ver o que o fato de ter carga distribuída impacta no diagrama de esforço cortante e no diagrama de momento de flexão. Okay? Resolvendo da mesma forma que a gente fez. Nesse exercício, que na verdade é um exercício muito parecido com o exercício anterior, tá bom? Qual é a única diferença? Você vê que essa força ela não atua exatamente sobre a viga AB. Ela atua em um outro ponto. É óbvio que essa vai influenciar alguma coisa sobre a viga AB, a gente sabe. Mas como fazer? A gente só aprendeu sobre a viga. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é levar essa força que não atua diretamente na viga, okay? Do ponto E para o ponto D que está sobre a viga. O que a gente sabe? Mudança de posição da força. No ponto D a gente vai ter a força de 2 kN para baixo, mas também a gente vai ter um binário no ponto D. Tá bom? Aí uma vez que você tem as reações aqui e o sistema força binário no ponto D, você pode, né, estudar o equilíbrio da viga e obter as reações no ponto A e no ponto B da viga. E em seguida você pode desenhar o diagrama de esforço cortante e de momento fletor, como a gente fez no exercício anterior, no exercício que tem um vídeo resolvido. Ok? E aqui que vocês vão ver que ao passar pelo binário no ponto D, agora tem um binário externo com momento, né? O momento fletor vai sofrer descontinuidade. Então, quando a gente passa por uma força localizada, o esforço cortante sofre descontinuidade. Quando a gente passa por um binário, né, o momento fletor sofre descontinuidade. A gente verá isso aí mais especificamente nos próximos exercícios resolvidos. Bom, então tudo isso aí era resolvido caso a caso. Tinha que cortar, fazer o diagrama de corpo livre de cada elemento. Ok? Esse aí, na verdade, era para entender os conceitos de forças internas, como eles aparecem, né, e como obter os valores. Entretanto, a gente vai ver que existem algumas relações entre carregamento, esforço cortante e momento fletor. Tá bom? E essas relações vão permitir simplificar enormemente a determinação desses diagramas, o desenho desses diagramas e vão ser possíveis de maneira muito mais rápida. Então, o objetivo final, na verdade, é o que? Vai ser utilizar realmente essas relações para desenhar esses diagramas de esforço cortante e de momento de flexão, ou momento fletor. Tá bom? Então, vamos lá. Um caso geral de uma viga AB, que é simplesmente vinculada, e a gente tem uma carga distribuída qualquer, tá bom? E essa carga distribuída, né, sobre a viga, ela é descrita por esse valor, né, essa carga distribuída W, por unidade de comprimento. Então, uma densidade de carga, a gente está acostumado com eles. Tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar especificamente um pedaço CC' da viga, que se encontra na posição X, que tem uma espessura, né, um comprimento ΔX. Ele está em equilíbrio também.